Boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora em que você vai estar assistindo essa aula. Eu sou a professora Cristiane Aragão, vou dar continuidade à unidade 2 da disciplina de Fundamentos da Pedagogia, tá? Só um momento que eu vou abrir aqui o material para que vocês possam acompanhar comigo a leitura. Nesta unidade, estudaremos as particularidades que abrangem o campo do conhecimento pedagógico. Iniciaremos sobre a contribuição que a sociologia e a antropologia têm a oferecer à educação. Em seguida, conheceremos questões mais específicas que dizem respeito aos fenômenos educativos da sociedade. O objetivo deste estudo é elucidar conhecimentos acerca dos assuntos abordados nesta disciplina. Entretanto, esperamos que você busque ampliar e aprofundar os conhecimentos por meio de leituras, utilizando estudos complementares, indo além da unidade em questão. Os objetivos de aprendizagem é reconhecer os tipos de educação, identificar tipos de práticas educativas, delimitar em linhas gerais o campo do conhecimento pedagógico, estudar e também identificar a identidade, do profissional, que no caso é o pedagogo. Como eu já havia comentado em algum momento na aula correspondente à unidade 1, nós vivemos numa sociedade pedagógica. O que isso quer dizer? Que estamos sempre ensinando algo a alguém. Mas para que possamos compreender o campo do conhecimento da pedagogia, é necessário percorrer um caminho, sobre alguns pontos que eles possam ser esclarecidos para que nós possamos construir mais, obter mais conhecimento sobre o tema. Como a educação é a área do conhecimento bastante vasta, por isso a gente não tem como defini-la em poucas palavras, que paulatinamente os seus espaços de atuação vêm sendo ampliados, você deve perceber que a definição da educação não se esgota apenas na discussão sobre a educação escolar. Por esse motivo, a nossa conceituação ela será inicialmente apenas uma aproximação do tema educação com o objetivo de situá-los em relação a ele. Então, a gente deve considerar as diferentes modalidades da educação, seja ela de educação formal, não formal e informal. Seguramente nós vamos ver esses 3 pontos. Podemos classificar que os espaços de educação são de construção e disseminação de conhecimentos, ou de um conhecimento aquele popular, que você aprende do mais velho para o mais novo, aquela troca de experiência, aquela forma de educação mais institucionalizada, que acontece dentro das escolas, ou aquela em que eu aprendo para agregar conhecimentos na minha educação formal, Então, todos esses espaços vão acontecer, vai ocorrer uma aprendizagem, São espaços educativos. A aprendizagem, gente, ela é caracterizada por um processo de mudança. Ela vai sempre gerar uma mudança de comportamento, Você não vai ser mais o mesmo, E esse aprendizado é algo que ele acontece, em diversas interações entre estruturas mentais de um indivíduo e o meio em que ele está inserido. Vygotsky, que é um grande pensador, um grande filósofo da educação, ele trouxe muitas contribuições, para a nossa área. Ele defende que a aprendizagem ocorre por meio de processos sociais. Por quê? Porque justamente eu estou inserido nessa sociedade, Por isso, essa socialização nesses espaços de aprendizagem é parte integrante nesse processo de mudança, O socio-interacionismo, segundo Vygotsky, ela no caso, é a interação entre esse indivíduo e a cultura em que ele está inserido, que o cerca nessa sociedade. Para o Vygotsky, a interação é fundamental para a aprendizagem do indivíduo. Ela ocorre mediante as relações que ele desenvolve em meio
né, em seu meio cultural e contribuem para a construção do seu desenvolvimento cognitivo, social e emocional, né? A gente percebe que existem, né, aprendizagens intencionais ou aquelas que acontecem espontaneamente. Essas crianças, né, elas aprendem determinados conhecimentos, né, determinados tipos de comportamentos com os adultos por meio do contato, por meio desse convívio. Ela vai imitar, né, ela vai imitar a forma dela falar, desse adulto falar, desse mais velho falar, ela vai repetir o comportamento e as atitudes. E essa observação, né, nesse convívio é uma ferramenta importantíssima para que esse aprendizado ele aconteça, né? A gente pode ver aqui, né, uma foto de uma professora dentro de uma sala, provavelmente, né, educação infantil, como diz aqui a legenda, e a gente percebe que essa professora, né, até trazendo uma reflexão, a gente percebe que para a criança, o professor ele tem a criança tem uma referência muito grande. Ela chega e diz assim: a minha professora disse que a gente tem que fazer assim, que a gente não pode jogar o lixo para fora do carro, né? Não pode jogar o lixo fora do lixo, né? Então, a professora tem um certo poder, né? Porque ela passa a ser essa referência para a criança. E assim como o pai, a mãe, quando eles ensinam também, né, eles passam a ser essa referência, ou positiva ou negativa, né? Temos aqui uma outra imagem, né, de uma adolescente grafitando durante a atividade, uma feira livre, né, e nós aqui, lixo que poderia aprender em cada uma dessas situações. Você acha que podemos destacar algum conhecimento ao realizar alguma dessas atividades? Quais seriam esses conhecimentos, né? A gente tem aqui a educação formal, a educação não formal e a educação informal, gente. Já estou dando esse spoiler para vocês, né? Esse daqui é o que acontece no ambiente institucionalizado. Essa professora, ela é a mediadora desse conhecimento. Temos aqui essa menina que participa dessa atividade, onde ela aprendeu numa organização não governamental. Seguramente ela faz parte desse grupo onde vai agregar conhecimento na educação formal dela, né? E temos aqui essa feira livre, né? Que observem que temos pessoas mais experientes. E essas pessoas, elas estão aqui sempre ensinando algo a alguém de forma não intencional, né? Sempre estamos aprendendo algo, estamos transmitindo algo, realizando algo, refletindo algo, trocando experiências e relações, se humanizando por meio dessas relações, né? Nesses momentos em que as pessoas estão em processo de troca de saberes, elas estão aprendendo algo, né? Estão educando e se reeducando a todo instante, tá? Preste um pouco mais de atenção e você vai perceber, por meio das imagens que eu citei, né? Onde foram mostradas a aprendizagem que ocorre em momentos, em algum momento. Por isso, podemos dizer que a educação, ela esteve presente nessas ações, mesmo que de forma sutil, mesmo que por meio de situações bastante corriqueiras, que é justamente aquele ponto que eu falei para vocês, sobre a troca de experiência, tá certo? Então, fique atento. Segundo Vygotsky, o ser humano se produz na e pela linguagem. A interação social ou socio-interacionismo, né, possibilitará novas formas de agir, de pensar de um determinado indivíduo. E esse trabalho, né, nas relações humanas vai gerar cultura, vai gerar história para esse homem, né? E essas sociedades, elas vão se evoluindo de forma coletiva, né? Lembrando que essa interação, ela é algo, né, que muitas vezes ela não é agradável para todo mundo. Nós vamos nos moldando, nós vamos nos
se adequando àquele modelo de sociedade e aprendendo com ela, né? De forma geral, podemos definir a educação como um conjunto de estruturas teóricas e práticas que contribuem para ampliar o desenvolvimento das habilidades humanas dos indivíduos e das suas relações por meio social e também natural. Segundo Libânio, ele diz em suas publicações que nós vivemos em uma sociedade pedagógica, onde estamos sempre ensinando algo a alguém. E sob a ótica também de Paulo Freire, que compreende a educação como um ato político, podemos anunciar que o ato de educar implica não apenas no despertar da consciência de si e do mundo. Mesmo assim, sistemático, esse exercício vai gerar uma consciência, né? Dessa consciência. Por isso dizemos que o aprendizado ele é um processo, ele não é, ele está sendo. Essa aprendizagem ela nunca vai ser completa, ela só é concluída com a morte. Isso é fato. Ela é algo que se constrói na medida em que o indivíduo também se reconstrói. Por quê? Porque aquilo que eu aprendi vai, nessas interações, eu vou agregando mais conhecimento e esse conhecimento vai me gerando um aprendizado, tá certo? E nós devemos também parar e nos dedicar a determinados processos educativos, né? Para que nós possamos aprender sobre esse objeto, né? Dessa forma, você como professor, como educador, deverá despertar a consciência de que ao ensinar nunca devemos parar de estudar, pesquisar, refletir, jamais, né? Temos aqui umas atividades, né? Tem justamente aquilo que a gente já havia comentado sobre as situações do nosso cotidiano que vai gerar esse aprendizado. E temos um aprendizado direcionado, que é esse programado, é encarado como uma ação pedagógica, né? Diferentemente do que acontece nessa troca de experiência do mais experiente, do mais velho para com o mais novo, nós, enquanto professores, somos responsáveis por esse aprendizado direcionado, esse programado que é planejado, encarado como uma ação pedagógica. A prática educativa ocorre em diferentes formas. Sendo assim, devemos compreender que existem práticas educativas e não uma forma de educar, tá? Vamos aqui. As práticas educativas, pessoal, vamos aqui, né? Como eu já tinha falado para vocês, agora você já sabe nas atividades em família, né? Nesse tópico 2, que nós vamos abordar sobre práticas educativas, o texto começa sobre essas atividades em família, o contato com os meios de comunicações, nas relações das vidas sociais, na vida social das cidades, no campo e até mesmo no trabalho. Nós estamos aprendendo algo, mas estamos sempre nessa engrenagem, né? Ela está sempre girando, sempre girando. Só que, segundo o Gadotti, os tipos de educação, elas podem ser, como eu já mencionei para vocês no início da aula, educação formal, educação não formal, informal, né? E a incidental. Cada uma desses tipos guarda em seus percursos peculiares que os distinguem enquanto processos educativos. Note que eles se assemelham por atingirem uma finalidade em comum. O que é que a gente pode dizer que eles têm, essas modalidades de educação, esses tipos de educação têm em comum? Elas têm em comum o aprendizado, o desenvolvimento humano e suas habilidades, mas elas vão ocorrer de formas diferentes. Temos a educação formal, onde observem que você lembra das situações de aprendizagens que foram mostradas anteriormente, né? A gente tem outra aqui, a criança estudando, a criança soltando pipa. Note que nessas últimas podemos dizer que a aprendizagem ela está presente, entretanto você deve ter percebido que elas apresentam características que as diferem. Vamos tentar refletir sobre o tema?
Quais aprendizagens você pode destacar em cada situação? Em qual das duas situações houve planejamento formalizado, né? Que está intimamente ligado à ação do professor, né? Em qual das duas ações ocorrerá a avaliação formalizada sobre os conteúdos aprendidos, né? Você é capaz de diferenciar em qual situação de aprendizagem houve uma prática formal e qual foi a outra que foi informal, né? Vamos aqui, a educação formal, ela possui características que a diferem das demais formas de educar. Nas escolas ou sistemas de ensino regulares, as práticas educativas, elas apresentam características bastante definidas, né? Elas são cuidadosamente planejadas pelo corpo docente e pela coordenação pedagógica. As atividades possuem objetivos claros e bem definidos que serão avaliados no decorrer e ao término do ano letivo. Os objetivos, né, da educação formal ou sistematizada, elas estão previamente organizadas, né, essa prática, né, da educação formal, ela segue as orientações da LDB, dos parâmetros curriculares, do projeto político-pedagógico, né, que são documentos elaborados de forma independente por cada instituição a fim de articular as necessidades mais específicas de cada instituição, né? Aí temos aqui um tópicozinho que se destaca, que é o Fique Atento, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, também conhecida como Lei 9394/96 ou Lei Darcy Ribeiro, que foi um personagem importantíssimo na educação, é a legislação que regulamenta todo o sistema educacional formal, seja ele da rede pública ou privada. A LDB, ela abrange todo o ensino, né, desde a educação básica até o ensino superior. Ela também é bastante dinâmica, por isso ela deve sempre estar se informando sobre as mudanças. É necessário que você esteja buscando informações nas mudanças. Por quê? Porque elas se adequam à necessidade da sociedade, né? Essas instituições, elas são fiscalizadas pelo MEC. O MEC tem as suas avaliações externas, né? E temos tudo isso relacionado, né, estabelecido, fiscalização, né, regulamentação, essas escolas, né, porque é algo que a escola, o direito à educação é algo que é prometido, que é assegurado por lei, então tem que ter para a sociedade, né, seja ela privado ou público, é um serviço que deve ser prestado, né? Então tem que ser regulamentado, fiscalizado por órgãos do governo, né? Sobre essas práticas educativas, né, que são desenvolvidas nas escolas, nas instituições educacionais, são intencionais, por todo o corpo de conteúdo já está formalizado, né? Temos aqui algumas perguntas no tópico de pratique que seria interessante vocês darem uma olhada, né? Vocês tentarem responder, tá? Para desempenhar a educação formal, né, é necessário que o professor domine aquilo que ele está se propondo a fazer, né? É necessário que ele tenha uma bagagem para que ele não improvise, para que ele não brinque de ser professor, né? É algo que é muito dinâmico, a realidade dentro de sala de aula, que é o que está dizendo aqui para a gente, né? Essas práticas pedagógicas ou práticas educativas formais requer que o professor esteja preparado, conheça a realidade dos seus alunos, tenha conhecimento do conhecimento prévio dos alunos. Qual é o nível de conhecimento desses alunos, né?
esse professor, ele deve se conscientizar que o ato de ser professor é algo que vai trazer grande importância para o desenvolvimento da sociedade e também para o desenvolvimento humano, tá certo? Aí temos as escolas, né, que é justamente esse lugar onde esse professor, esses alunos, a família, eles vão se encontrar nesse espaço. O professor ele precisa ter uma abordagem de domínio, autoridade, ele deve ser inovador, ele deve abandonar o autoritarismo, ele deve a mecanização do conhecimento, organizando as suas aulas, planejando de forma pedagógica, tá certo? Ela deve ser flexível. Por que, professora, que deve ser flexível? Porque eu não posso ser o mesmo professor do primeiro ano da manhã com o primeiro ano da tarde, porque as pessoas que compõem os meus alunos do primeiro ano da manhã não são os mesmos alunos do primeiro ano da tarde. É o mesmo conteúdo programático, mas o ato de ensinar deve ser de forma totalmente diferente. Por quê? Porque não são os mesmos alunos, né? A falta de planejamento em muitas situações resulta em que uma aula confusa e sem objetivos claros. O aluno percebe a falta de segurança do professor, né? A falta de domínio de conhecimento. Quando as aulas são planejadas, ele sabe o tempo, o material, os objetivos, as estratégias de ensino que devem ser utilizadas para eu alcançar os meus objetivos no meu público-alvo, que no caso são os meus alunos. Tá? Temos no tópico pratique, qual a importância do tempo do planejamento para uma boa prática pedagógica? Qual é, gente? A importância do tempo é que eu vou saber os minutos que eu devo gastar para eu alcançar os meus objetivos. Só que junto a isso, você também organiza, né, o tempo. Caso eu tenha um aluno que se distrai mais, aluno com dificuldade, um aluno que é hiperativo, algum aluno que tem uma necessidade específica, né, uma deficiência dentro de sala de aula, eu vou saber quanto tempo eu vou gastar ao ministrar e quais os recursos que eu vou utilizar. Você planeja os seus estudos? O ato de planejar é algo que acontece sem a gente perceber, né? O planejamento ele é realizado mesmo sem eu saber sem eu ter ideia do quanto é importante, o quão é importante. Por exemplo, você vai ao supermercado sabendo o tempo que você vai gastar ao ir, o tempo que você vai gastar para voltar e o tempo que você vai gastar lá, para que você possa fazer uma refeição. Então, uma viagem ela é programada, o tempo que você vai passar, o dinheiro que você vai gastar, a quantidade de roupa, de higiene pessoal. Então, tudo isso ele é programado. Então, o ato de planejar é uma prática do ser humano. Se nós já fazemos de forma impensada e também espontânea, imagina ensinar, né? Temos mais algumas questões bem importantes. E sobre a educação não formal, ela também tem o objetivo de gerar uma aprendizagem, mas só que as práticas educativas elas ocorrem nos espaços não escolares, né? Então, normalmente é algo que eu tenho, que eu realizo, que vai agregar conhecimento na minha educação formal, né? Uma capacitação, por exemplo, né? Onde eu vou ter uma troca de experiência, né? Eu vou justamente poder gerar uma aprendizagem que vai ser agregado
também conhecimentos à minha pessoa, né? E a educação informal é quando eu aprendo, gente, com aquele que é mais experiente, uma criança mais experiente, uma criança mais velha, ela vai me ensinar. Por isso que dizem assim, a criança, quando ela é filha única, ela tem um desenvolvimento totalmente diferente de quando aquela família passou a ter um segundo filho. Isso é a pura verdade. Gente, quando uma criança ela é única até um determinado momento, né? E aparece uma segunda criança, né, o segundo filho, esse segundo filho ele tem um comportamento mais maduro do que o primeiro. Eu quero que me prove o contrário, né? E quando essas duas crianças, elas se juntam e elas se desenvolvem, né? Elas têm uma troca de experiência. Então, assim, é algo que é justamente aquilo que Vygotsky falou. As relações, né? Essa interação, ela é importantíssima para que a criança, ela possa se desenvolver. Por isso que diz aqui, o convívio com os grupos, né? De diferentes formas de pensar vai gerar uma dificuldade, porque esse convívio é difícil, a gente sabe que gera muitos conflitos, né? Mas daí nessa troca de experiência vai se aprendendo que se deve ter tolerância, o respeito, esse convívio vai poder proporcionar isso daí, tá certo? Aí temos aqui uma curiosidade. O termo incidental se refere a algo que ocorre de forma eventual, de forma casual, de forma não planejada. Podemos destacar o que? Com o aprofundamento de estudos sobre a educação e ampliação desse campo de atuação, considerando que as novas configurações das práticas educativas, especialmente em espaços de aprendizagem colaborativa. O termo educação incidental vem sendo utilizado para denominar práticas que ocorrem de forma não regular. Temos também aqui o tópico 3, campo do conhecimento pedagógico e suas especificidades, que é justamente a atuação do professor, né, como esse agente de educação formal que ocorre dentro de um ambiente institucionalizado. Ele precisa se preparar para enfrentar essa realidade educacional, sabendo que ele vai interagir com a família também vai agregar na formação desses alunos, no desenvolvimento dessas crianças, não é? E a pedagogia como ciência da educação, ela vai estudar fenômenos que ocorrem na sociedade, que vão agregar também, que vai agregar também conhecimento na formação, não só desses professores, não só desses alunos e nem da família. A pedagogia enquanto ciência, gente, ela não está somente para ensinar a coordenação motora fina, a coordenação motora grossa, né? Mas ela estuda fenômenos que acontecem na sociedade, que acaba repercutindo, né? Trazendo alguma influência na formação do ser humano, no conhecimento dele. Exemplo, as escolas, elas precisam, não só escolas, né, professores, gestão da escola, ela precisa entender o que está acontecendo, né, com a nossa sociedade no quesito violência, né? A violência, ela é o quê? Ela é um fator social, ela é um fator econômico, o governamental que não
investe como era para trabalhar, não é? Ou a questão mesmo da população que frequenta não se sente motivado, porque o professor ele não é esse motivador. Então, nós, enquanto pedagogos, nós procuramos entender esses fenômenos que acabam repercutindo dentro da nossa realidade de sala de aula, tá certo? Então, ela diz respeito a uma reflexão sistemática sobre o fenômeno educativo, sobre as práticas educativas para poder ser uma instância orientadora do trabalho educativo, ou seja, ela não se refere apenas a práticas escolares, mas um imenso conjunto de outras práticas. Tá legal? Então, ela engloba também um estudo de reflexões sobre aspectos importantes dos indivíduos, considerando suas relações sociais, suas constituição biológica, sua parte psíquica, sua cultura, né? Se aquela criança ela está apta para receber aquele conhecimento. Existem fatores maturacionais, ela foi estimulada, né? Ela tem aquele nível, porquê intelectual, né? Porque ela foi ensinada corretamente, né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração, tá certo? Dando continuidade, pessoal, aqui ao nosso conteúdo, eu queria chamar a atenção de vocês, mais precisamente aqui para a página 72, da unidade 2, dando, né, prosseguimento ao nosso estudo, à nossa aula. Temos aqui esse parágrafo onde diz: o papel fundamental do professor, dentre tantos outros que já lhe foram imputados, né, atribuídos, é de construir o conhecimento junto com os alunos. Para que isso ocorra, é preciso que haja aprendizagem desses conhecimentos. Ele deve, portanto, ter como objetivo principal, ao ser alcançado, o desenvolvimento pleno das capacidades humanas e não perder o foco da sua função profissional para a sociedade e também para os indivíduos. Esse conhecimento deve ter como foco o desenvolvimento pleno do aluno e a partir de ações estruturadas referente a práticas pedagógicas, respeitando as especificidades desses alunos. Atente que o foco é quem? O aluno, e não um mero repasse dos conhecimentos. O ato de ensinar deve, consequentemente, considerar que o aluno deve ser entendido como centro desse processo. É com o objetivo de buscar o ensino de qualidade que a identidade do professor vai se construindo gradualmente. O professor que tem o comprometimento com a educação está também comprometido com o processo de desenvolvimento da sociedade, né? Ou com a transformação desta. Um professor que apenas cumpre os programas e não se identifica com o ato pedagógico em si, não conseguirá construir essa identidade. Libânio considera que o pedagogo assume a tarefa de orientar a prática educativa de modos conscientes, intencionais e também sistemáticos para finalidades sociais e políticas cunhadas a partir de interesses concretos no seio da prática social, ou seja, de acordo com as exigências concretas postas à humanização em um determinado contexto histórico-social. Junto a isso, formula e desenvolve condições metodológicas e organizativas, né, para viabilizar a atividade educativa nos âmbitos da escola e extra-escola. Nessa perspectiva, comecemos por definir que o professor, sendo ele educador, não deve ver o sentido de seu fazer pedagógico esvaziado por conceitos que não definem em sua profissão. A construção da sua identidade do professor inicia pela conceituação do seu trabalho. É necessário, portanto, gente, levantarmos algumas perguntas. Qual é a função do professor na escola? É só transmissor de conhecimento?
Que tipo de tarefas ele desempenha? É só passar a atividade para casa? O que se espera do professor? O professor possui autonomia para desempenhar suas funções de acordo com a sua concepção de educar? O professor ele tem voz ativa para avaliar o seu trabalho? Então, são perguntas bem pertinentes, né, acerca do que é ser professor na atualidade. Em meados de 1997, Paulo Freire já nos fazia um alerta importantíssimo a respeito sobre o esvaziamento do trabalho docente, por meio da diluição dos conceitos a ele pertinentes. Em sua obra Professora Sim, Tia Não, o autor discorre sobre muitos pontos importantes e ainda bastantes atuais de como o professor vem sempre sendo emparedado em suas significações e também limitações em suas ações. Vamos ler esse trecho, né? Temos aqui: recusar a identificação da figura do professor com a da tia não significa de modo algum diminuir e menosprezar a figura da tia. Da mesma forma como aceitar a identificação não traduz nenhuma valorização à lei. Significa, pelo contrário, retirar algo fundamental, né, do professor, sua responsabilidade profissional, de que faz parte a exigência política por sua formação pertinente. Ou seja, gente, a professora, ela é aquela que vai transmitir conhecimentos formais, né? Essa denominação de tia tem uma certa, passa algo que pode vir a confundir, não é? A figura do que realmente é ser professor, tá certo? E ele fala sobre a desvalorização do que é realmente ser esse professor, tá? Ele é aquele que vai transmitir saberes, que vai moldar, né, que vai proporcionar na vida desse aluno uma aprendizagem sistemática, tá certo? Então, essa autoimagem, né, da questão desses hábitos, né, da figura que a professora da educação infantil e dos anos iniciais representa, né, ainda aquela ideia, né, assistencialista, né, de que a criança tem que ir para a escola para quebrar o vínculo, né, aquela coisa que ela está indo somente para poder ensinar a calçar, a tirar a roupa, né, ensinar para a criança a ter autonomia. Não só isso, gente, mas também de acordo com cada nível de conhecimento desses alunos, de capacidade também desses alunos, eles vinham aprender também em conjunto, né, com a turma e com a professora, tá certo? Vocês podem dar continuidade aos estudos, fazendo a leitura, buscando em fonte segura mais conhecimento que possa agregar valores, que possa agregar mais saberes a vocês. Então, fica a seguinte frase, que está na página 76. O professor é um instrumento da indagação, do questionamento, da inquietação, da busca pelo conhecimento. Né? Em sua prática dialógica, o professor é agente importante da democracia, pois muitas vezes é dentro da própria sala de aula que muitos alunos começam a experimentar pela primeira vez o que é ter voz, o que é de fato ser alguém. É preciso que o professor esteja sempre atento, pois a sua prática, seja ele qual for, estará sempre a serviço de um projeto de sociedade. Resta a este professor saber a que tipo de sociedade ele vem servindo, tá? Eu quero ficar por aqui, né, deixar a seguinte reflexão a vocês. Que professor você quer ser?
é aquele que vai somente para trocar a fralda da criança, né? Ensinar aquela criança a ler e a escrever, mas não poder proporcionar a ela ela experienciar o que é ter voz, como o próprio texto diz, o que é ela ser, né, um líder em uma atividade dentro de sala, ela fazer parte de uma equipe dentro de sala de aula, né, ela respeitar o próximo. Eu tenho uma filha que agora ela está com 7 anos, mas quando ela começou, ela tinha sempre aquela mesma pergunta: por que que aquela menina na sala de aula ela tinha uma cor de pele diferente da dela? Então, aquela situação, né? Graças a Deus, né? Assim, de uma certa forma, eu posso dizer isso sem nenhum tipo de soberba. A minha filha tem dentro de casa, né? Pessoas que a orientam, né? Para que ela para que ela possa ter respeito para com o próximo. E a partir dessa situação, nós conversamos sobre essas inquietações, né? E o mais interessante, né, que a professora dentro de sala de aula, ela ficou assim: oh, poxa vida, como é que pode? Ela já é preconceituosa. Só que dentro da cabeça da professora, o preconceito saiu. A pauta foi levantada e essa pauta deveria ser abraçada. Com que objetivo? Para que houvesse o diálogo, né? Só que, graças a Deus, como esse tipo de situação foi trazido para dentro da nossa casa, nós conversamos, né? E a gente falou sobre o assunto. Infelizmente, a professora não abordou, não explicou. Ela se colocou muito surpresa, ela se colocou muito assustada, porque como que podia uma criança já ter preconceito? Só que a criança não estava com preconceito. No caso da minha filha, ela estava, né, curiosa em saber por que criança tinha uma determinada cor e a outra tinha outra totalmente diferente, né? E isso daí foi necessário para que eu pudesse fazer uma análise do despreparo desses professores que estão atuando dentro de sala de aula e de uma criança questionadora. A criança, ela questiona, ela tem vontade de saber, né? Graças a Deus, ela foi ensinada e orientada, né? Infelizmente, a professora estava despreparada. Eu vou ficando por aqui e nós vamos nos ver na unidade 3 do nosso e-book, da nossa apostila que está no AVA. Qualquer coisa, vocês podem se dirigir à tutora da sala virtual, do ambiente virtual, que é a tutora L, a professora L, tá certo? Eu fico por aqui e até a próxima aula.